Fala galerinha, bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Daniel na Cova dos Leões. E aqui eu mato um leão por dia e revelo o que me foi revelado ao longo desses combates, certo? E a aula de hoje é como vencer a negatividade. E o que é a negatividade, galera? Basicamente é um hábito de interpretar a realidade de forma negativa. É aquela pessoa que é pessimista, velho. Aquela pessoa que, tipo, dificilmente ela tem fé, dificilmente a gente consegue implementar alguma coisa positiva nela. E a mudança tem que ser interna, é um hábito, entendeu? É uma perspectiva, você tem que trocar a lente que você enxerga o mundo. E isso só a partir de uma percepção diferente. Eu vim aqui tentar limpar a sua mente, seu negativo. É isso aí. E para começar o tema, o que é o medo? Galera, o medo, tipo assim, não tem como você fugir do medo, tá ligado? O medo, o medo é uma das 4 emoções básicas que a gente já vem, desde o momento que a gente nasce, a gente já vem com essa, uma inteligência mesmo que vem, um mecanismo de sobrevivência. E dentro desse mecanismo, que se chama roda das emoções, o medo geralmente é onde a gente mais trava na vida. Primeiro a gente nasce, a gente tem medo de tudo, porque a gente não conhece nada, né? Mas a gente sente primeiro desconforto. Então, a gente sente dor, a gente chora e tal, aí a gente se ira, a gente aprende a chorar, já nasce chorando, né? Quando vê você tem um acalento, tem um colo, a gente volta a um ambiente seguro e a gente tem a satisfação do conforto. Posteriormente, sente fome, tem medo de quê? De morrer. Aí a roda da vida vai gira. Aí a mãe vai o quê? Não, a gente vai sentir medo. Aí depois sente dor, por quê? Tá com fome, tá ali um bucho vazio. Aí passa pela dor. A gente se ira de novo, chora. Aí a mãe vai e dá leite, satisfação. A gente caga, dor, desconforto, sente medo de morrer. Aí passa pela dor, chora, a mãe chega, satisfação. Isso aí a gente vai levar pro resto da nossa vida, em tudo que a gente for fazer. O desconhecido geralmente ele leva medo. E não sei se vocês sabem, a dor se somatiza. Tem pessoas que têm tanto medo que irmão, começa a sentir uma fisgada no coração, se sentir ansioso, é um frio na barriga, no pé da barriga, angustiado, um aperto no peito. E tudo isso basicamente vem da nossa emoção primordial, que foi muito útil nas nossas decisões da evolução do ser humano. Lá o Homo erectus ia lutar contra o mamute, não sei das quantas. O cara via aquele tamanho daquele bicho, o cara sentia medo, sentia adrenalina e tal, e tinha que ir lá caçar. Por quê? As crianças estavam lá esperando, a comunidade toda esperando o caçador. Então o cara tinha que vencer o medo. E o medo, ele é algo que não tem como se desvencilhar, mas tem como você criar um hábito em combater ele. E quando você combate ele tantas e tantas e tantas vezes, você vai ficando bom em superar os seus medos. E essa é a chave. Primeiro, a gente tinha medo das coisas físicas. Hoje, num mundo tão sutil, um mundo tão tranquilo, que se você for ver, o mundo é tranquilo, velho. O ser humano mesmo que desgraça o mundo, mas o mundo tá suave demais. Então, os medos são muito mais psicológicos do que físicos. E quando o medo é psicológico, a gente tem que entender que a cada momento da nossa vida, a gente vai passando por experiências e vai gravando no nosso corpo, em forma de memórias. É como se fosse uma gaveta. Se tu for lá atrás, na tua infância, existem memórias que elas são mais presentes. Elas são mais vívidas. O porquê? Porque uma memória atrelada a um sentimento forte,
ela se torna muito mais vívica. Então, geralmente são as memórias atreladas ao medo, que é um sistema de defesa antigo. É um sistema que a gente, vou voltar lá aos primórdios, a gente caçador, a gente passava por um vale. Naquele vale tinha 3, 4 leões. A gente sentia medo, a gente precisava memorizar onde tinha aqueles leões para não passar de novo, para não correr o risco de morte. Então, as memórias mais as emoções, elas são muito mais fortes, certo? E, mediante isso, você precisa entender disso aí para revisitar suas memórias e apagar um pouco da visão deturpada que você tem, essa mania feia que você tem de olhar as coisas pela tendência negativa. E quando uma memória ela se atrela a uma emoção e você paralisa na roda da vida, você vai criando um trauma. E o cérebro, muito inteligente, ele não quer lidar com aquela dor eternamente, e ele vai e coloca por debaixo do tapete. Ele cria uma realidade distorcida para tentar processar aquele dado, gastando o mínimo de energia possível. Por quê? O cérebro ele é feito só para consumir menos energia e raciocinar as coisas que ele lida, certo? Então, você tem que entender que o seu corpo, ele não tá do seu lado, não necessariamente. Ele é um mecanismo que às vezes combate contra você. O corpo só quer reproduzir, o corpo só quer obter energia e guardar energia. E o cérebro quer gastar o mínimo de energia possível e tentar resolver os seus problemas de forma mais simples. Só que a alma pede muito mais. E como nascemos na ignorância, isso eu já falei na aula 1, a gente precisa de a gente ter essa sede. É o duelo que a Bíblia fala, é espírito contra a carne. A carne, ela vem muitas vezes ser o nosso vilão. E se você ficar culpando o diabo, se você ficar culpando N outras coisas, você vai perder uma oportunidade de estar crescendo na sua vida. Então, os seus traumas suas experiências travadas na roda da vida. E para você vencê-las, você precisa revisitar essas memórias e implementar uma visão positiva. Vou dar um exemplo. Deixa eu tentar achar um exemplo massa. Tipo assim, ó. Quando eu era novo, eu tinha problema de ler, porque eu tenho problema de escrever e de ler também, mas minha mente era muito dispersa, TDAH, aquelas ideias, coisa que nem existia antes. Eu já tinha um pensamento acelerado. Eu fui diagnosticado, sei lá, em 2010, quando isso nem era uma tendência. Então, eu tinha problema, às vezes, de me concentrar e tal, e, mediante isso, eu também tive um problema de escrever, porque às vezes meu pensamento pensava rápido demais e eu escrevia, errava e apagava. Então eu comecei a achar que eu era burro, velho. Eu comecei a achar que eu era burro, mas era só o sistema de ensino que, enfim, que trouxe essa realidade para mim. O meu cérebro, meu irmão, eu sou burro mesmo e acabou. Só que não existiam informações naquele tempo para combater aquela crença limitante, aquele trauma que eu desenvolvi. Então, só depois de muito tempo, só depois de eu começar a estudar as coisas que eu me interessava, as coisas que eu achava legais, que eu fui quebrando esse trauma. Mas eu parei na dor, pô. Eu parei na dor. Qual era a minha dor? Ser pior que as pessoas, ser menos inteligente. A roda da vida iria me fazer sentir ira, raiva, tá ligado? Aquela, meu irmão, eu sou bom caralho, eu vou estudar mais, enfim, usar dessa energia para conseguir a satisfação e obter meu resultado. Eu parei na roda da vida e aí me criou um trauma que posteriormente eu tive que lidar com isso. Então eu precisei revisitar essa memória, aquelas memórias antigas. Meu irmão, será que eu era... Por que eu era assim? Ah, meu irmão, porque o TDAH me dificultava prestar atenção nas aulas. E o pensamento acelerado também me fazia minha escrita não acompanhar
o meu raciocínio, então eu rasurava, eu errava, eu ficava para trás, eu não sabia, enfim, eu não sabia mais o que o professor tinha falado, o professor apagava, e aí eu fui desistindo, mas não desista de você, galera, é possível. Então, você precisa passar por uma reprogramação mental para revisitar os seus traumas e dar continuidade na roda da vida. E o nome disso é um nome que todo mundo já conhece, inclusive eu tenho tatuado em mim mesmo, que é resiliência. É a capacidade de você retornar à sua fase inicial. Que é o que, meu irmão? Apagar os seus traumas e continuar a se desenvolver e não parar mais na roda da vida. E o medo, ele acaba sendo uma ferramenta para o plano espiritual, porque todos nós sabemos que nós vivemos em um plano dual, físico e metafísico, isso eu também falei na aula 1, e o plano metafísico, o plano espiritual, que não necessariamente é o metafísico em si, mas o plano físico, depois o plano metafísico e o plano espiritual. O plano metafísico está no meio do espiritual e do físico. Então é por lá que a maioria das influências que nós recebemos é feita. Vou dar um exemplo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi tentado como? A partir de palavras, de pensamentos, de visões. E assim também fala na Bíblia, porque nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Nos meus estudos, a gente não vai ver um bicho, a gente não vai ver. A gente vê manifestado em outras pessoas pensamentos ruins, coisas ruins, na gente mesmo. A gente sofre ataque, a gente sofre obsessões. Posteriormente, uma obsessão vira uma possessão. Enfim, na realidade, o síndrome de ataque, a escada do ataque é distração, se eu não me engano, aí obsessão e possessão. Depois eu falo só sobre isso, beleza? Mas no livro Mais Esperto que o Diabo, ele explica muito bem como é esse processo que eu expliquei agora. Que nós nascemos e ao nascermos nós viemos com a carga genética, que já vem com diversas propensões a traumas, a coisas dos nossos familiares. E como a gente nasce 0 km, a gente nasce em total ignorância, tudo aquilo que é aprendido é através do ambiente. Ou seja, nós já temos uma propensão genética a determinados fatores e o ambiente também nos fornece algumas das informações que vamos levar para a vida, porque a gente aprende por repetição. E entendendo que o mundo já veio da ignorância, a maioria das pessoas não tem muita noção do que fazem, do como agem, nem o porquê fazem isso tudo. Então a gente aprende a maioria das coisas erradas. A gente aprende a ignorância coletiva e lá na frente é nosso dever reconstruir tudo isso. Então, nós nascemos, temos nossa carga genética e sofremos influência do ambiente. Sabendo que a maioria das pessoas é ignorante, é uma ignorância coletiva total, tudo aquilo que é jogado para o nosso subconsciente, ou seja, tudo aquilo que é trauma, é paradigma, informações que não condizem com a realidade, eles são o que alimentam o nosso subconsciente, que é onde rege a maioria das nossas vidas. Então, é nosso dever, depois que nós tomamos partido da nossa vida, nós tomamos responsabilidade, alimentar o nosso subconsciente a partir da nossa mente consciente. E funciona mais ou menos como um copo. É tipo assim, galera, ó. A gente nasce, beleza? Isso aqui é a nossa memória, beleza? Isso é um copo. A gente nasce, a gente vai sofrendo influência de gotas negativas, ignorância, até que vai enchendo nosso copo. Passado o tempo, quando tu percebe que tua vida tá uma merda, que tudo que tu aprendeu tá errado, e tu precisa reformular a tua psique, reformular o teu subconsciente, aí você, de forma consciente, você precisa fazer a luz da sabedoria, a luz do conhecimento. E aos poucos, você vai enchendo aqui, enchendo,
enchendo, até que começa a transbordar. Enquanto isso está tudo misturado. Tá as coisas ruins que a gente aprendeu e tá as coisas boas que a gente vem tentando alimentar a nossa mente. Até que você toma domínio disso e começa só a jorrar coisa positiva. Aí isso aqui vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e a sua mente se torna um poço de sabedoria e começa a derramar para as outras pessoas e para a sua própria vida, e você começa a obter resultados. E são duas formas de pensar. A forma negativa, ela leva a traumas. Por quê? Porque você não tem muitos resultados quando você pensa de forma negativa, e aí você começa a se subornar. A neuroplasticidade começa a, querer prazer de formas mais fáceis, querer prazer, aí você vai usar droga, aí você vai achar que é um relacionamento que vai salvar, aí você começa a culpar os outros, porque é culpa dos outros, não é sua. O cérebro precisa lidar com aquela dor, então ele vai sempre buscar de forma externa. E o suborno leva à alienação, que é a grande peça-chave do livro. A alienação é um sistema de ritmo hipnótico que lhe permite estar no lugar onde você está, não subir para o próximo patamar. A maioria das pessoas vive alienadas. É a grande matrix que a galera chama. Mas o caminho do guerreiro, o caminho do herói, ele não é fácil. Ele é construído por pedra após pedra, até você construir seu castelo. E o pensamento positivo, primeiro, tem que vir embasado em uma fé. Você precisa acreditar que algo é possível. Então, você precisa de um propósito definido. Seja ficar rico, galera, seja construir uma empresa, seja o que for, conquistar uma namorada, você precisa primeiro, caramba, é possível. Se você não achar que é possível, certeza que você não vai conseguir, sabe? E quando você lida com um propósito, você vai lidar com os desafios. E os desafios, ele implica erros. Então, todo desafio vai ter um erro que seria um obstáculo, mas aquele obstáculo é uma oportunidade de melhora para você elevar o seu patamar e ir para o próximo estágio, que vai ter próximos erros, que vai lhe dar novas habilidades para superar aqueles erros, e aí é um caminho constante. Isso requer a resiliência. A resiliência, capacidade de retornar à sua forma primordial, que é o quê? Um espírito puro, um espírito de força, um espírito de autocontrole. O autocontrole é algo que a gente desenvolve, né? Porque nosso cérebro reptiliano, nosso sistema límbico, ele é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de rápido gatilho, tipo assim, é teu instinto, tá ligado? Então, tu agir por instinto sempre, com certeza tu não vai se dar bem na vida. Então, definir autocontrole, tipo assim, ó, autocontrole, caramba, eu preciso juntar 10 mil reais, eu vou sair pra uma festa, pô, eu vou gastar 1.000, e aí, meu irmão? Aí o cara sente aquela fúria, não, mas tem aquela mulher e tal, aí a mente já vai criando a dopamina, aí o cara quer buscar aquele prazer. Só que o cara de autocontrole tá focado no longo prazo. Pô, e meus 10 mil conto, mano. Se eu gastar 2, 3 mil que eu tenho agora, se eu tenho 2, 3 mil, se eu gastar 1.000 que eu tenho agora, e aí, como é que eu fico? Aí você desenvolve o autocontrole mediante o propósito. E o que muito vai influenciar é o seu ambiente. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E isso aí, galera, é a máxima. Hoje a psicologia explica. Não precisa nem eu entrar muito nesse assunto, certo? E com o tempo, o fator tempo, a gente vai chegando mais próximo do nosso objetivo, até encontrarmos a harmonia, que é a sua mente alinhada no propósito, as suas emoções acreditando, as suas emoções firmes naquele propósito também, e suas ações. Então a harmonia é o último pilar que você precisa para obter o seu resultado e vencer a negatividade, certo? Só que tem um pulo do gato. Se tu tá aqui no caminho do herói e tu erra no propósito, o propósito vai te levar
Alienação. Se tu acha que os teus erros são para sempre, que tu não é capaz de evoluir teus erros, também vai te levar à alienação. Se tu perde na resiliência, também leva à alienação. Se tu perde do autocontrole, alienação. Se tu só tem um ambiente de pessoas lixo, tu perde na alienação. Se tu acha que tudo é rápido, que tudo vem de uma hora para outra, tu perde na alienação. E se tu não tiver os pensamentos alinhados com as tuas emoções e as tuas ações, tu também perde na alienação. Por isso que o caminho do herói é tão difícil. Mas tá aqui um mapa para você trilhar o seu próprio caminho e vencer essa merda de negatividade que na realidade é uma ilusão. Vamos viver a verdade, vamos buscar conhecimento para a gente conseguir a melhor vida possível e ser aquelas pessoas que queremos ser. Fechou? Tamo junto, é nóis.